Alguém já parou para pensar como é a jornada completa de um servidor público lá em Pernambuco? Do primeiro ao último dia? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos desvendar a Lei 6.123 de 68, que é basicamente o manual de regras de todo servidor por lá. Bora nessa? Então, a grande questão é essa, né? Como é que essa jornada funciona na prática? Quais são as fases, os desafios, os direitos, os deveres, tudo aquilo que molda a carreira de quem escolhe servir o Estado de Pernambuco. É isso que a gente vai descobrir junto. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo um manual do servidor. Depois, vamos ver como é a porta de entrada, passar pelos anos de prova, descobrir como subir na carreira, conhecer os direitos e pausas necessárias e, por fim, entender como é o fim da jornada. Um caminho completo. Tudo certo, então. Vamos lá. A nossa primeira parada é no básico do básico. Pensa assim, toda jornada precisa de um mapa, de um manual de instruções, certo? No Serviço Público de Pernambuco, esse manual é a Lei 6.123, e entender os conceitos dela é a chave para a gente entender todo o resto. E quem é o personagem principal dessa história toda? O funcionário público, claro. A lei define de um jeito bem simples. É a pessoa que está legalmente investida num cargo público. E essa parte legalmente investida, gente, é super importante. Quer dizer que não é qualquer um que chega lá. A pessoa passou por todo um processo oficial, transparente, para garantir que tudo seja feito do jeito certo. Tá, mas e o que é esse tal de cargo público? Olha, não é só um emprego não. Pensa nele mais como uma peça essencial na grande engrenagem que é o Estado. É uma posição que foi criada por lei, sabe? Tem nome, tem um número certo de vagas, um pagamento definido, é toda essa estrutura que faz a máquina pública girar de forma organizada. Agora, olha que legal esse outro conceito, o de classe. Basicamente, eles pegam todos os cargos que têm a mesma natureza, o mesmo tipo de responsabilidade e complexidade e juntam num grupo. E por que isso importa? Porque são essas classes que vão formar os degraus da escada da carreira. É por elas que o servidor vai progredindo. Beleza, agora que a gente já entendeu o básico, vamos para a pergunta de $1 milhão. Como é que se entra no serviço público? E olha, não é de qualquer jeito. O processo é bem rígido, justamente para garantir que a seleção seja justa e que só entre quem tem competência para servir a população. Existem basicamente dois caminhos, duas portas de entrada. A mais famosa, claro, é a do cargo efetivo. É aquele que precisa de concurso público e que dá a famosa estabilidade. A outra porta é o cargo em comissão, que geralmente é para a função de chefia, de assessor. Aí o esquema é diferente, a nomeação e a saída são mais livres, baseadas na confiança. Falando do cargo efetivo, o caminho é super bem desenhado. Primeiro passo, passar no concurso público. Conseguiu? Ótimo! Aí vem a nomeação, que é quando o seu nome sai lá no Diário Oficial. Depois, a posse, que é o ato de aceitar o cargo. E por fim, o exercício, que é, de fato, o primeiro dia de trabalho. E olha, tem um número aqui que é crucial: 30 dias. Esse prazo é fatal, não dá para esquecer. Depois que o nome sai na nomeação, o candidato tem 1 mês, 30 dias para tomar posse. O artigo 28 da lei é bem claro. Se perder esse prazo, já era, perde a vaga. Só se tiver um motivo muito justificado mesmo. Ufa, passou por tudo isso e entrou? Que bom. Mas a jornada está só começando. Agora vem a verdadeira prova de fogo, o estágio probatório. Esse é o período em que o novo servidor tem que mostrar, na prática, que realmente merece aquele cargo. Provar que tem o que é preciso para servir bem. E essa regra do jogo até mudou com o tempo. Antigamente, esse período de prova era de 2 anos, só que, desde uma lei complementar de 2008, o prazo aumentou. Agora são 3 anos. 3 anos de trabalho e avaliação constante. É essa a regra que está valendo. E o que é avaliado nesses 3 longos anos? Bom, o artigo 43 lista 4 pontos-chave. Primeiro, idoneidade moral, ou seja, a conduta da pessoa. Segundo, assiduidade, se a pessoa é pontual, se não falta. Terceiro, disciplina, que é seguir as regras. E por último, mas não menos importante, a eficiência, fazer um bom trabalho. É passando por esse pente fino que se conquista a tão famosa estabilidade. Ok, passou no estágio probatório, conquistou a estabilidade. E agora? Agora a jornada entra numa nova fase. O foco passa a ser o crescimento na carreira. Vamos ver então como a lei organiza essa progressão, essa subida. Para subir na carreira, para ser promovido, existe um sistema bem interessante, quase um revezamento. Uma hora a promoção é por antiguidade, ou seja, sobe quem está há mais tempo naquela classe. Na vez seguinte, a promoção é por merecimento, para quem se destacou pelo desempenho.
É um jeito bem equilibrado de valorizar tanto a experiência quanto a performance. Mas nem só de promoção para cima vive a carreira. Às vezes, o movimento é para o lado. É o que chamam de remoção. É quando o servidor muda de um órgão para outro. Isso pode acontecer por vontade própria, a pedido ou por necessidade do serviço público mesmo. É mais uma peça nesse quebra-cabeça da jornada profissional. Bom, mas a vida não é só trabalho e avaliação, certo? A lei sabe disso. Por isso, ela também prevê direitos, pausas que são necessárias. Seja para cuidar da saúde, para dar atenção para a família ou até para cuidar de interesses pessoais. Afinal, a vida acontece. O artigo 109, por exemplo, abre um leque de licenças. Tem a famosa licença prêmio, que é um baita bônus, né? Uns meses de folga depois de 10 anos de serviço. Mas também tem licença para tratamento de saúde, para cuidar de alguém da família que ficou doente, para serviço militar e até para interesse particular. Só que aí, nesse caso, é sem remuneração. E vale um destaque especial para a licença maternidade. A lei foi atualizada e hoje garante 180 dias. Isso mesmo, são 6 meses com o salário completo para a servidora que se torna mãe. Um direito super importante que protege mãe e bebê nesse comecinho de vida. E como toda jornada tem um começo, também tem um fim. No serviço público, esse encerramento do vínculo com o Estado pode acontecer de várias formas. Pode ser por vontade própria, pode ser de forma obrigatória ou até mesmo como uma punição. O artigo 81 lista exatamente essas possibilidades. A lei chama de vacância, que é quando o cargo fica vago. Isso pode rolar por exoneração, que é a saída sem ser por punição, por demissão, que aí sim é uma penalidade pesada, por promoção, quando a pessoa vai para outro cargo, pela aposentadoria, claro, e infelizmente pelo falecimento ou quando a pessoa passa em outro concurso e assume um cargo que não pode acumular. A própria lei, como dá para ver aqui, resume bem essas formas de encerramento. Cada uma dessas palavras aí, exoneração, demissão, aposentadoria, cada uma delas é o fim de um ciclo, o ponto final da jornada de alguém naquele cargo específico. E com isso, a gente fecha o nosso passeio pela jornada do servidor público em Pernambuco, usando como guia a Lei 6.123. Fica uma reflexão no final, né? Será que conhecer bem as regras do jogo, como a gente fez aqui, torna a preparação para essa jornada toda menos intimidadora e, quem sabe, mais estratégica? Fica aí a pergunta para a gente pensar.